Olá, tudo bem? Professor Billy Paul aqui no seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, tá? E hoje vamos, então, conversar um pouco com vocês a respeito de ciclo celular. É aquela aula que antecede os estudos de divisão celular, entendido? Não esqueça de pegar o seu material na descrição do vídeo, faça o download, né? Faça o download do Biomap. Lembre-se de catalogar. Catalogue o seu Biomap. Olha só, Biomap catalogado, aula em vídeo sobre o Biomap. Você tem tudo nas mãos para mandar bem no Enem. Ciclo celular. Vem comigo? Deixa só eu compartilhar a nossa tela de trabalho, ok? Pronto, olha aí a nossa tela de trabalho sobre ciclo celular e, sem mais delongas, vamos a ele. Ciclo celular, CC. O que isso significa? É o intervalo compreendido entre intérfase e mitose. A célula ela pode se apresentar em dois estados, no estado de intérfase, no estado de mitose. O estado de intérfase é aquele estado em que a célula não se encontra em divisão. E o que nós chamamos aqui de mitose é o estado em que a célula se encontra em divisão celular. Ela está realizando prófase, metáfase, anáfase ou telófase. Entendido? Mas, sobre o ciclo celular, existe uma série de considerações super importantes para você que vai prestar Enem, para você que vai prestar vestibular, que é sobre o período interfásico, o período em que a célula não se encontra em processo de divisão, ok? Intérfase. Primeira coisa, a célula não está em divisão e a intérfase divide-se em três tempos, em três subtempos ou fases. E que fases são essas? É uma fase chamada de G1, uma fase chamada de S e uma fase chamada de G2. O G, ele vem de gap. Gap significa intervalo, G-A-P, intervalo, gap em inglês. Foi dado o termo de gap porque pensava-se que o que acontecia de importante realmente na intérfase era na fase S, a duplicação do ácido nucleico. Depois descobriu-se que não, que vários eventos super importantes para a divisão celular acontecem em G1 e também acontecem em G2. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Outro detalhe importante, além da subdivisão em três fases, além da subdivisão em três períodos, ela é muito regulada. A intérfase celular é um processo extremamente supervisionado, é um processo extremamente gerenciado, tá? É um processo extremamente controlado. Okay? Então, existem proteínas especiais que participam desse processo de controle da intérfase. E essa supervisão controlada denomina-se de checkpoint. Em diversos momentos do ciclo celular, irão acontecer supervisões do processo chamadas de checkpoint. E quem é responsável por esse checkpoint? Por esses checkpoints? As proteínas chamadas de CDKs, cadequinase, ou sinases, mas em português, que significa a mesma coisa. E o que são as proteínas CDKs? Sinases ou quinases dependentes de ciclinas. Ciclinas são proteínas específicas reguladoras do ciclo celular. As quinases sozinhas, elas são inativas, mas associadas às ciclinas, elas são ativas e desenvolvem, então, o seu trabalho de promover os checkpoints no processo de intérfase, entendido? Por isso que elas são chamadas de, essas quinases, são chamadas de quinases dependentes de ciclinas, porque elas dependem de ciclinas para serem ativadas e, consequentemente, desenvolverem o seu trabalho. E com a finalidade dos checkpoints, impedir que a divisão, que o processo ele aconteça com erros. Entendido? Tá certo ou não? Então, o processo acontece, supervisiona-se o processo,
Foi identificado erros no processo. O que é que se faz? Então, identificado erros, passa-se para as correções. Conseguiu corrigir? Show de bola. Não conseguiu corrigir, a célula será apoptada. Ela vai entrar num processo de apoptose, tá certo? Se você quiser entender bem a fundo sobre apoptose, morte celular programada, volte lá no canal posteriormente e assista a aula sobre mitocôndria, mecanismo de apoptose. Entendido? Tem uma aula especificamente que mostra isso para você, como esse mecanismo acontece, sobre controle das mitocôndrias. Então, tem uma aula lá falando especificamente sobre isso, dê uma olhada lá, que é exatamente isso que acontece nessa situação aqui de uma intérfase mal feita, uma intérfase mal conduzida. Aqui a gente tem um dos esquemas mais clássicos que explora exatamente essa questão da intérfase, que é esse esquemazinho aqui, ó, que divide todo o ciclo celular em 4 pontos. A fase G1 aqui, a fase S e a fase G2. A fase G1 é o mais extenso dos tempos. A fase S também. E a fase G2. A mitose é só esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui representa exatamente o que é a mitose. É um intervalo de tempo pequeno para a célula, então, realizar o processo de divisão. Entendido? O que mais importante ocorre é na intérfase. Se a gente dividir o ciclo celular em um dia de 24 horas, então você tem aí meia hora onde ocorre o processo de divisão e o restante do tempo envolve as fases da intérfase. Entendido? Olhando aqui para o nosso esquema, você verifica o seguinte, olha lá, checkpoint 1, ok? Checkpoint 2 e um checkpoint aqui no processo de mitose, hemimitose, tá? Quando a célula está em divisão, durante o processo de divisão, teremos um checkpoint aí também. Vamos entender o que acontece aí. A fase G1 vai se processando normalmente, entendido? E aí, quando chega ao final, algumas questões devem ser respondidas. É aí onde entram as CDKs, as quinases dependentes de ciclinas. Aí a questão agora. Tamanho celular é suficiente? A célula está grande o suficiente para que possa se dividir em duas? Ela tem biomassa suficiente para que possa realizar o processo de divisão? Tem reserva energética suficiente para a divisão? Porque é um mecanismo que gasta energia. Tem reserva de nutrientes suficiente? O DNA está íntegro? Isso, o DNA não pode ter erros, erros consideráveis, erros destrutivos, erros deletéricos, erros danosos à célula. Isso não pode passar numa divisão celular. Então, tudo isso é verificado no checkpoint 1. Checkpoint 1, está ok? Está ok. Vamos então para a fase S, que é a fase de duplicação do DNA. O que é que acontece de importante na fase S? Duplicação da molécula de DNA. É um dos eventos importantes do processo do intervalo, aliás, do período S do ciclo celular na intérfase. S é de síntese. Tá? Então, você pega moléculas de DNA e duplica, formando 2 moléculas de DNA. Você duplica todo o material genético. Beleza? Passou pela fase S, vamos pelo ponto G2. Tá? Algumas coisas importantes acontecem em G2. Tá? Terminou a fase G2, mais um checkpoint, mais uma interferência das proteínas CDKs. O DNA está íntegro, ou seja, a síntese, né? A síntese ou a replicação da molécula de DNA aconteceu de maneira competente na fase S, ele foi produzido de maneira íntegra, não há defeitos graves na molécula de DNA, ok? A replicação da molécula de DNA no período S está correto ou não está correto? Pronto, é o outro checkpoint. Chegou nesse checkpoint, a resposta é negativa, o que é que se faz? Então vamos retornar e vamos tentar recuperar os erros. Deu para recuperar, segue adiante. Não recuperou, apoptose celular. Em G1 é a mesma coisa, só que em G1 tem uma diferença. Verificou-se que
né? O tamanho celular não está suficiente, a reserva energética não está suficiente, reserva de nutriente não está suficiente, então o que é que se faz? G1, vamos prolongar um pouco mais, vamos dar um pouco mais de tempo a vocês aí para que vocês providenciem o que é necessário para que a célula se divida de maneira segura, de maneira correta. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer novos processos de síntese proteica e de atividades metabólicas afins para fazer com que a célula tenha biomassa suficiente para atingir o tamanho ideal para a divisão, produza reserva energética suficiente e reserva de nutrientes suficientes. Ok? Feito isso, ó, passou G1, passou S, passou G2, tudo ok, vamos para a divisão. A célula entra em mitose, faz prófase e faz metáfase. E aí, entre a metáfase e a anáfase, eu terei o último checkpoint. Entendido? Tá? Ó, entre a metáfase e a anáfase. O que é que vai acontecer aqui? O que é que eu vou verificar aí? O fuso acromático que se forma, não é? Que se forma e está perfeitamente formado quando a célula se encontra em metáfase, não é? Que esse fuso ele é nada mais nada menos do que a distribuição das fibras dos centríolos que estão duplicados e polarizados a nível celular, eles estão distendendo as fibras do áster, formando o fuso acromático. Os cromossomos se prendem através do centrômero e através de suas cromátides a essas fibras do fuso, formando então a placa equatorial. Está tudo correto aí? Os cromossomos estão perfeitamente alinhados na placa equatorial, as fibras do fuso estão aderidas aos componentes cromossômicos nos lugares corretos, de maneira correta, tudo ok? Pronto, segue o jogo. Aí vamos para a anáfase, vamos para a telófase, concluiu-se então o processo de divisão celular. Acredito que você percebeu perfeitamente quanto é regulado o processo, quanto é controlado o processo e quanto é supervisionado esse processo. Agora vamos a outra coisa importante. Quais são os períodos e os eventos que ocorrem que são fundamentais nessa fase da intérfase? Tá? Primeiro, em G1. Em G1, o quê? Eu tenho intensa síntese de proteínas, intensa síntese de substâncias para que a célula cresça o suficiente, cresça o necessário. Tá? Aumento de número de organelas, intensa síntese de RNAs e proteínas, tá? E é considerada a fase de cromonemas simples. Por quê? Os cromossomos estão unifilamentares. Entendido? Eles não foram ainda duplicados. Então, você só tem cromossomos simples na fase G1. Ao término da G1, o que é que eu faço? Checkpoint, para verificar se está tudo ok e dar prosseguimento à próxima fase da intérfase, que é a fase S. O que de importante acontece na fase S? Duplicação do DNA, todo o material genético será duplicado, cada cromossomo de uma célula representa uma molécula de DNA, eu vou duplicar, fazer duas, consequentemente eu duplico o cromossomo, duplico o material genético. É extremamente importante essa duplicação. A gente fala mais detalhes sobre isso quando estudarmos mitose. Ok? E o que mais acontece? A duplicação dos centríolos, a duplicação do centrossomo, ele também vai ocorrer na fase S da divisão celular. Feito isso, passamos para o último período da intérfase, que é a fase G2, que antecede o processo de mitose. Okay? Aqui em G2, a célula preocupa-se em produzir a reserva energética necessária para que a mitose ocorra de maneira normal, entendido? Tenha energia suficiente para que o processo se realize. Eu vou ter também o quê? A separação dos centríolos. Os centríolos são duplicados, inicialmente eles ficam um pouco juntos, eles se separam um do outro nessa fase o quê? G2. E continuarão se afastando um do outro quando a célula entrar em prófase, porque o destino dos centríolos é se colocarem, se posicionarem nos polos da célula para que haja então a formação do fuso acromático, muito importante para o posicionamento dos cromossomos na placa equatorial.
A gente vê melhor isso quando estuda mitose. Terminou, faz-se um novo checkpoint. Tudo ok? Tudo ok. A divisão prossegue. Tá certo? Aí, feito o checkpoint, descobriu que tem erro. O que é que se faz? Vamos reparar. Tentou reparar, não deu para reparar. O que é que acontece? A célula será encaminhada para um processo de apoptose, que é a morte celular programada. Entendido? Assista a aula sobre mitocôndrias e apoptose e você vai entender bem como esse mecanismo funciona. Observação super importantes sobre o processo. Olha só. Células de alto grau de diferenciação ou ativamente funcionais no tecido, onde elas estão alocadas, podem permanecer em G0. Existe um estágio, ok, da intérfase, uma fase da intérfase que é chamada de G0. Essas células nunca vão entrar em mitose ou entrarão em mitose num certo tempo, caso seja necessário. Entendido? Exemplo. Nós temos 2 tecidos no corpo que são altamente especializados. É o tecido nervoso e o tecido muscular. Os neurônios são células de altíssima especialização, assim como as células musculares são também de altíssima especialização. Essas células não se dividem no indivíduo adulto, ok? Elas são formadas no período embrionário e não se dividem no indivíduo adulto. Tá certo? Então, vamos supor, se você nasceu com 500 milhões de células musculares, você vai morrer com 500 milhões de células musculares. Neurônio você perdeu, estragou, danificou o neurônio, danificou, perdeu. Tá certo? Entendido? Por quê? Por causa do alto grau de especialização. Você sabe que a capacidade de regeneração nos indivíduos, em células e em tecidos, é inversamente proporcional ao grau de complexidade. Isso é uma regra dentro da biologia. Quanto maior for o grau de complexidade do organismo, tecido ou órgão, menor será a sua capacidade regenerativa. Tá certo? Então, devido a esse alto grau de complexidade, essas células nunca se dividem, por nunca se dividirem, elas ficam estacionadas em G0. Ok? Fibroblasto é uma célula de tecido conjuntivo. Ela é responsável, o próprio nome já diz, pela produção das fibras que compõem a matriz do conjuntivo. Fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. Entendido? Tá? Os fibroblastos estão lá no tecido. Se for necessário, eles entram no processo de divisão. Eles têm G0 temporário. Eles, então, suspendem o G0, fazem G1, S, G2, checkpoint em tudo, divisão celular, entre metáfase e anáfase, checkpoint novamente, terminou a divisão. E assim, novos fibroblastos podem surgir. Entendido? Ok? É só uma observação importante sobre esses períodos interfásicos. A outra coisa importante que temos que comentar para encerrar é sobre o gene P53. Quem é esse gene P53? Esse gene ele está intimamente relacionado ao ciclo celular. Por quê? Porque ele é um gene que produz uma proteína que é supressora do ciclo celular. Se o ciclo celular está ocorrendo muito rápido, está havendo uma proliferação muito alta de células, o que pode ocasionar desordenamento da organização das células a nível do tecido, entendido? Esse gene P53 é o gene que vai dizer para a célula, pessoal, está muito rápido aí, a produção de células está muito excessiva, entendido? Vai começar a aglomerar células uma em cima da outra, entendido? Isso não é bom, isso vai levar a processos ruins. Vamos aliviar aí o processo. Então, o gene P53 ele funciona como supressor. Ele é considerado, então, o guardião do genoma, o guardião do material genético. Tá? Leva a síntese da proteína P53 e, como ele é supressor do ciclo celular, ele faz também, termina fazendo a supressão tumoral, evita a formação de tumores. Você sabe muito bem que os tumores, principalmente os malignos, neoplasia, entendido? Em outras palavras, câncer, eles acontecem exatamente pela perda de controle do ciclo celular. E isso ocorre por quê? Por causa de mutações. Onde essas mutações ocorrem?
principalmente no gene P53. Não tem só o P53 que regula o ciclo celular, que suprime o ciclo celular, mas ele é considerado o mais importante, ele é o mais vulnerável em termos de mutações a nível de células, fazendo com que a célula perca o controle do seu ciclo celular. Por isso que a gente fala aqui no gene P53, que sintetiza a proteína P53, tá? Que suprime a velocidade e diminuindo a velocidade do ciclo celular, provocando a supressão de possíveis tumores que possam se formar, tá? Se, por acaso, a célula perder o controle do seu processo interfásico. Belezinha? Ok, olha lá. Mutações no gene P53 levam à formação de tumores. O gene P53, a título de informação, localiza-se no braço curto do cromossomo 17, um cromossomo somático, não é isso mesmo? Tá? É uma herança autossômica, a herança da produção da proteína do P53. Ok, pessoal? Beleza? Muito bem. Esse, então, era o recado que eu tinha para dar a vocês, tá? A respeito de ciclo celular, uma aula bem completinha, bem legal. Lista de exercício na descrição do vídeo, juntamente com o Biomap. Baixe o seu Biomap, imprima o seu Biomap, tenha uma pasta tipo Escacela e catalogue os Biomaps dessas aulas. Então, você com o Biomap em mãos e a aula em cima do Biomap, você não sabe o quanto isso vai facilitar a tua vida, o teu processo de aprendizado. E não esqueça de fazer os exercícios. Muito importante fazer os exercícios. Beleza? Show de bola? Valeu! Até a próxima aula. Boa aula, bons estudos. Tchau!